ações nós fazemos. Por todas as razões, eles pedem isso para uma eventual saída em pânico, para a questão de trânsito. Então, quem estiver com as cadeiras do lado do corredor, isso tanto das laterais quanto central, se ajuste só para a gente deixar aquele espaço, aquele corredor de 1 metro. E eu quero lembrar que o palestrante tem 30 minutos. Nós não podemos exceder, e conforme vier eu vou orientando, porque alguns vão reduzir. Porque 11 horas, pontualmente, nós temos que cortar para entregar para a abertura oficial da Expoabra. Então, nós precisamos da colaboração de todos. E, nesse momento, eu convido o Eliar de Oliveira para vir ao palco. Ele vai falar de plantas de cobertura para sistemas integrados sobre o plantio direto de qualidade. Eles podem... Ah, tá. A imagem não aparece aqui? Já vai aparecer a imagem? Ótimo. Pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Comissão do Gás pelo convite. Vim de Curitiba, 4 dias de chuva, frio, e chegando aqui a umidade relativa do ar baixa, mas esse é o Brasil, né? O Brasil da biodiversidade climática e tudo mais. Pessoal, então eu vou falar sobre plantas de cobertura no sistema de integração lavoura e pecuária. Então é um componente a mais para complexar. E eu sempre falo que na biologia, 2 e 2 nem sempre é 4. É na engenharia civil, na arquitetura, na matemática, e nós trabalhamos com biologia, a gente sempre está aprendendo a cada dia, né? E essa questão da integração lavoura e pecuária é importante, porque o Paraná, por exemplo, é o maior produtor de proteína animal. Vendo agora a exportação de carne pelo Brasil aos outros países, está batendo o recorde, carne de bovino e de suíno. E a integração lavoura e pecuária, ela permite a sustentabilidade econômica e é uma forma de diversificação da nossa agricultura, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, os campeões aí de produtividade, o Alisson, o Laércio, com alta produtividade, aí depois vem um americano com 192 sacos, aí vem outro americano engraçadinho com 213 sacos, né, de soja. E isso demonstra o quê? O potencial genético das plantas. Não acontece só na soja, é no trigo, é no milho, no sorgo, nas aveias. Em todas as espécies está havendo essa melhoria genética, né? Não só pelos melhoristas, mas pela uma equipe multidisciplinar que envolve toda a área do conhecimento agronômico, né? E essa é a questão seguinte, é dar a condição ambiental para as plantas e os animais expressar o seu potencial genético. Esse é o nosso desafio. Contando com São Pedro, né? Sempre ajuda, às vezes não contribui tanto. E essa é uma preocupação que nós temos com essa questão. O gás, a agricultura sustentável, é um movimento que ele vem crescendo, vem tendo adesão de empresas, da pesquisa, de técnico, extensionista. É um movimento como foi o do plantio direto na década de 70, 80. Né? Então, a agricultura ela é movida assim. E as lideranças do plantio direto, Bartes, Nono Pereira, Frank Dijkstra, né? E outros mais, aliado à pesquisa, com o suporte da pesquisa, é que levou o Paraná, o Brasil, a ser uma referência do plantio direto. Só que nós ainda temos muito problema no plantio direto, que é os 3 princípios básicos: não revolvimento do solo, ou revolver de forma mínima, rotação de cultura e cobertura permanente do solo. Esse é o problema, cobertura permanente do solo e rotação de cultura.
Não fazer preparo do solo, isso é muito fácil. Os agricultores adoram, porque não é fácil fazer aração, 2 gradagens, trabalhar de madrugada, depois vem uma chuva e leva tudo embora, como acontecia antigamente, né? E por incrível que pareça, se você pegar os dados, apenas 19% das áreas de agricultura no Brasil, dados do IBGE 2017, estão com plantio direto. Preparo mínimo 36% e convencional ainda 45%. E um trabalho patrocinado pela Itaipu, com a Federação Brasileira de Plantio Direto, o IAPAR, a Embrapa, mostrou o quê? Que apenas 20% do plantio direto do Paraná tem qualidade, porque falta 2 tripé, que é a rotação de cultura e a cobertura permanente do solo. E essa é a situação. Nós sempre vemos na literatura o Brasil com 70% de áreas de pastagem degradada, né? 2070, depois 2020, 53%, aí severamente 2029, depois 14%. Eu acho que aquele plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, ele deu uma contribuição muito grande, que envolvia projetos de recuperação de pastagem com juro subsidiado. Foi uma coisa muito boa, que a gente espera que ainda volte no Brasil, né? E nós temos problemas. Nós que estamos na bolha, né, que nos grupos ali do gás, do plantio direto, parece que está tudo certinho, mas quando você sai para fora, nós vamos ver que a nossa agricultura precisa de mudanças urgentes, né, em função da monocultura. No nosso caso, Paraná do Sul, principalmente, acho que do Cerrado também, é soja, milho, safrinha, né? Então, nós temos aí problema de buva, problema do capim margoso, doença de solo, nematóide. Então, todos esses problemas. E eu lembro de um dado que eu coletei, em 90, mas isso acontece todo ano, praticamente, o solo, a 2 centímetros de profundidade, a temperatura chega a 60 graus, o solo nu, com palha, 29 graus, e 5 graus, 42, e 27 com palha. Isso, pessoal, é muito importante, porque nós temos que respeitar essa agricultura tropical, respeitar o solo, que uma planta, quando chega a 35, 40 graus, ela não consegue carregar os nutrientes. Ela pode até produzir, mas ela não vai expressar o seu potencial genético, né? Então, a queima de carbono, a devastação dos micro-organismos benéficos do solo é muito grande. E só vai sobrar o quê? É só guanchuma e os patógenos e nematóide, que são mais rústicos e mais adaptados a condições de estresse, né? Outro fato importante também que eu venho alertando, vocês têm visto aí na China secando o rio, nos Estados Unidos também a mesma coisa, Europa teve uma frustração de safra de milho muito grande, é questão de segurança alimentar mundial. Por isso que a nossa agricultura sustentável, é o caminho para a segurança alimentar mundial. Isso é um problema. Nós estamos vendo já casos de gripe aviária nos Estados Unidos, né? Agora recente, dessa semana, agora vem as notícias. E no Paraná, eu tenho tentado, 87, nós perfuramos poço artesiano com 85 metros de profundidade. Já em 97, na mesma micro-região ali, na mesma área, praticamente, com 140 metros. Pela quantidade de aviários que surgiu, muitos poços artesianos sem outorga, né? E o plantio direto, que não permite a infiltração de água. Plantio direto sem qualidade. Não vou nem falar de plantio convencional, tá? Então, isso aqui é um alerta para nós também, dessa agricultura sustentável. Nós temos que fazer a recarga do nosso lençol freático, né? Esse é um exemplo de uma soja no Paraguai, na colheita, região quente de Santa Rita, com a palhada espetacular, né? E aqui na região central, aqui, é a questão de mudanças climáticas, indenizações saltam de 353% ao ano, as indenizações de Proagro, né? E as condições climáticas, tem um trabalho do INPA agora também, que fala dos rios aéreos, da importância da mata, né? Para a questão do cerrado, para o sudeste, os rios aéreos, né? Então, o plantio direto de qualidade permite economia de água em torno de 20% a 20%. Vários trabalhos de pesquisa mostram isso aí. Então, pessoal, economizar 1/4 de água, isso é fundamental, né? Então, a planta de cobertura, ela faz parte dessa história.
Aqui um experimento nosso lá em Santa Teresa, ali na região de Cascavel, avaliando com palha e sem palha, um aumento de 8,9% na soja pelo fato de ter palha. Isso surgiu de um produtor que perguntou a mim, Elir, quanto que a soja perde se eu fizer feno, se eu fizer tirar todo, deixar o gado pastejar, não deixar a palhada? Eu não sei, e não conheço literatura, mas daqui 2 anos te dou a resposta. E nós chegamos perdas de até 16% na soja por falta de ter uma palhada. Vai variar de acordo com o ano, né? Essa foto aqui do pessoal da Embrapa, né, do Lorival Vilela, mostra a importância da raiz, né, daqui da braquiária, mas não é só braquiária, que é uma veia IPR Suprema, é uma veia branca que nós desenvolvemos, ciclo longo, espetacular para pastejo, é a melhor aveia do Brasil, muitos comentam sobre isso daí, e ela tem mais raiz do que a aveia preta, do que outras aveias brancas. Então, não é só braquiária, o que nós temos que pensar é em rotação de sistema radicular. Aqui com 1,80 m na primeira foto, e aqui na segunda foto com 2,10 m, né? E aqui o sorgo, que é uma cultura importantíssima, principalmente agora com o advento aí do enfesamento, o sorgo é tolerante. E o sorgo deixa uma palhada muito mais consistente do que o milho, inclusive para controlar mofo branco, por efeito de supressão, né? E é uma planta que exige 30% menos água do que o milho. E o sorgo substitui 100% o milho na ração de aves e não precisa moer, porque o grão inteiro é bom para a moela, que já faz o seu papel. E o sorgo, além da palhada, tem uma raiz semirradicular muito mais abundante, mais profundo do que o milho, além de ser uma planta mais rústica, de qualidade. O perfil de aminoácidos do sorgo ele é melhor do que o milho também. Essa aqui é a raiz do guandu. A raiz do guandu, ela é um escarificador biológico. Eu estou falando do guandu Iapar 43, mas tem outros cultivares também. O guandu libera ácido pisídico, que esse ácido pisídico, ele libera o fósforo, solubiliza o fósforo que está dissolvido na argila ou está complexado com ferro ou alumínio. Tá? Então, não é só a fixação de nitrogênio de 180 kg de N, não é só melhorar o perfil do solo, infiltração de água, mas também liberar o fósforo que está absorvido nos solos argilosos. Aqui é a raiz da ervilha forrageira, né, com muito nódulo. A ervilhaca, que foi falado aqui, é uma planta espetacular. Eu diria que se a alfafa é o zebu das leguminosas, a rainha das leguminosas, o guandu é o zebu, e a ervilhaca, como de inverno, ela está bem próximo de ser um zebuzinho também, porque é uma planta muito rústica, né? Aqui a ervilhaca direita, a peluda, que tem a folha mais oblonga, e a comum, né? Que está à esquerda. O gado não gosta da ervilhaca comum, não come, ele rejeita, porque tem agente antinutricional, e a esquerda comum o gado adora, né? Eu faço um mix, 5 kg de cada uma, para fazer a composição no sistema de integração lavoura e pecuária. A ervilhaca comum, ela é menos rústica, a peluda ela é mais rústica, tolera um pH mais ácido, e ela tolera também uma condição climática até mais quente. Então, aqui no Cerrado, é um material que iria muito bem se plantado aí a partir de março, né, enquanto pega a chuva até maio, né? Aqui uma raiz da ervilhaca, muitas vezes você não dá importância, porque é uma planta tenra, mas aqui com 21 dias, a ervilhaca com mais raiz do que a aveia, e com os nódulos já, os nódulos perfeitos em atividade. Por isso que é uma planta muito adorável, necessária para o nosso sistema de produção, né? Nós temos que olhar mais a parte de solo. Essa foto eu tirei aqui em Formosa, com 30 dias, eu me surpreendi, porque nós fazemos escavação com 1 metro, 2 metros, 3 metros, para mostrar a raiz até lá embaixo, mas olha com 30 dias a raiz do milheto, tá? Olha o trigo mourisco, que é uma planta tenra, que você muitas vezes, se não saber disso, não dá importância para ela, a 50 centímetros, abundância de raiz. E nós precisamos dessa raiz nesse perfil aí de 20, 30 centímetros, que é ali que tem maior adensamento do solo.
Nesse adensamento acumula mais água, né, principalmente em áreas irrigadas, onde surge mais problema de doença do solo, né? Então, a importância, mesmo que é um período muito curto, após a soja, vai plantar o trigo, ainda compensa entrar com esses materiais, embora dê menos produtividade de matéria seca, produção de matéria seca, mas o sistema radicular é que nós queremos para melhorar a estrutura do solo, tá? Então, desadensamento superficial. O trabalho do Philip Pott mostra aqui já a importância da risosfera dessas plantas. E o que é interessante, lendo esse trabalho, até entre cultivar de milho, existe a emissão de exudatos diferentes, ácido orgânico diferente, entre cultivares de milho. Esses ácidos orgânicos diferentes, eles propiciam o aumento, a facilidade para aumentar a população de determinados micro-organismos, entre cultivares de milho. Então, imagine você trabalhar entre cultivares de espécies, né? Aqui, no caso, aqui, esse trabalho mostra do Philipot, a importância. E aqui a microscopia eletrônica nos ajuda também, o microscópio lúteus na grama Tifton, aqui o milheto, na risosfera do milheto, com o Bacillus subtilis, tá? E aqui uma foto aqui de uma publicação da Embrapa, que eu achei muito importante, o uso do azospirilo, né? Então, essa agricultura, esse bioinsumo, ele está sendo cada vez mais aceito. É importante levar isso para os produtores que não têm oportunidade de estar presente aqui num evento como esse, tá? Então, é importante a assistência técnica ter esse conhecimento para levar para os produtores mais longínquos, que praticamente não saem da propriedade, a não ser para ir na sua pequena comunidade adquirir as compras do mês, né? E, então, esse trabalho com azospirilo aqui, com braquiária na produção de sorgo, ali à esquerda, que não está funcionando aqui o pointer, à esquerda aqui com 13 toneladas de matéria seca e sem azospirilo 10, né? A braquiária 14 e 11 sem azospirilo, tá? Então, é um trabalho importantíssimo que nós temos que referendar também, né? Aqui, feito aqui na Mato Grosso, em Selvíria, por Nacal e equipe. Então, é um trabalho importante, tá? Vamos adiante. As micorrizas arbusculares, né, que foi bem comentado, muito bem comentado, e já é um fato conhecido da melhoria de captação de fósforo, aumentar a capacidade da raiz de absorver os nutrientes, e, além disso, melhorar o equilíbrio microbiológico do solo, né? Aqui a micorriza na raiz do milho, né? E outras bactérias, como o Bacillus subtilis, também na raiz, que faz a promoção do crescimento radicular, melhora a captação de nitrogênio, inclusive, alguns dados de pesquisa mostram controle de alguns patógenos do solo, né? Então, essa aqui é as micorrizas, maior tolerância a déficit hídrico, alteração da capacidade fotossintética, melhoria do estado nutricional, a captação de zinco, fósforo e tudo mais. E aqui um trabalho que foi minha tese de doutorado, mostrando no verão, as atividades da micorriza, isso em Paranavaí, é bem alta, né? Enquanto que no inverno, período mais seco, ela é bem mais baixa, tá? E aonde houve o Araxipintoi, que é uma leguminosa consorciada com Costicross, a atividade de micorriza foi maior, tá? E nesse trabalho também, a perda de nitrato nas adubações nitrogenadas foi menor, né? A perda por lixiviação no perfil do solo. Então, você melhora todas essas condições e você tem ainda a fixação biológica do nitrogênio, né? Esse aqui é um trabalho que pode ser interessante. Quando eu comecei a trabalhar no Arenito, em 97, reunido o IAPAR, Embrapa, Emater, não tinha recomendação, era considerado a área marginal para soja, e falava-se, não, tem que jogar 3 vezes inoculante. E nós adiantamos a inoculação em setembro para fazer o plantio. Todas as áreas que nós fizemos uma inoculação nessas plantas de cobertura, na época não tinha azospirilo, sobra de risóbio, houve uma resposta significativa nessas áreas onde nós antecipamos. Então, uma área de primeiro ano, que você está entrando com soja, numa reforma de pastagem, a antecipação da inoculação é fundamental, que hoje eu recomendo o bardizóbio com azospirilo, né, nessas áreas do inverno, né, para você poder entrar com soja depois, onde você inocula normalmente. Aqui outra foto também, né,
aqui a escolha dos planos de cobertura, ela depende do quê? Do valor forrageiro de interesse agronômico, distribuição da chuva na região, época de semeadura e fotoperíodo. Eu vejo muito o pessoal plantar milheto fora de época e florescer da altura da canela, né? Então, com relação à qualidade, eu só queria destacar aqui o capim aruana, que me surpreendeu com 17 proteína e braquiária com 11, né? E Tifton, os pânicos são excelentes, tá? Os megatirso com em torno de 15, tá? Então, o aruana me surpreendeu aí a importância dele no sistema de integração lavoura e pecuária, né? Que eu vou mostrar mais adiante. Me avisa quando faltar 40 minutos. Ela finge que não escutou nada. Tá? Então, pessoal, não, 5 tá bom. Tá? Pessoal, então aqui, ó, distribuição de chuva, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas se você pegar, por exemplo, Rondonópolis, Dourados, Paranavaí, você vai ver até onde nós podemos chegar no inverno, em média, para a gente trabalhar com a cobertura, né? E o fotoperíodo também é importante, que o fotoperíodo do Paraná, a plantas de dias curtos floresce com menos de 12 horas de luz. Então, tem que respeitar isso, tá? Então, é diferente de Rondonópolis com Paranavaí, por exemplo, Prudente, por exemplo, né? E nós começamos o ensaio com milheto aí há muitos anos atrás, e o plantio de março para nós lá foi um desastre, né? Florescendo até a altura do joelho, já estava pendoando, porque é um material sensível a fotoperíodo. É a mesma coisa com as crotalária também. Então, aqui mostra os cortes dia 28 de fevereiro, março, 30 de março, você vai caindo a produção de matéria seca. Tá? E aqui o contrário, agosto, dia 20 de agosto, dia 30 de agosto, vai aumentando a produção de matéria seca. Tá? Então, o milheto para pastejo, o sorgo para pastejo, ele é fundamental, né? Tolerância a seco, o sorgo é 30% mais que o milho, o milheto é 14% mais que o sorgo. Tá? Então, é uma coisa fantástica, ganho de peso de 1 kg, 1,1 kg por dia, né? Mais um sal mineral. E o que eu gostaria de destacar aqui é com relação a... Deixa eu voltar aqui. Com relação ao teor de proteína. Por isso que o milheto pós-soja, você vai plantar o trigo ou o feijão, nem precisaria adubar com nitrogênio, porque ele tem 23 de proteína é 6,25 de N, então vai dar em torno de 180 kg de N, que está lentamente distribuído para a planta que vem a seguir. Tá? Aqui eu faço a sobressemeadura do milheto na soja na fase R7, R8, né? Que eu tenho preciso fazer a cobertura do solo, aqui ele começa a nascer na primeira chuva, e aqui já o milheto é pronto para fazer o pastejo daí, nessa área que eu colhi a soja. Tá? Então, eu posso a soja, milheto, aveia e soja, no caso do Paraná. Aqui na região eu posso fazer soja, milheto, trigo, feijão, né? E entrar com uma rotação de cultura, principalmente em áreas irrigadas. Então, não vou falar de cultivar de milheto, mas existe cultivares e cultivares de milheto, para várias expectativas. Tá? Não vou falar de cultivar aqui, porque no mercado tem todas as propagandas, né? São excelentes materiais e são bem diferentes de um do outro, inclusive com tolerância a nematóide também. Tá? E está aqui o sorgo para pastejo também, excelente, né? Tem sorgo para pastejo, sorgo granífero, tá? Entrada com 60 a 80 centímetros, saída com 20 a 25, tá? E aqui no caso uma sugestão, não tem receita de bolo, braquiária, ou aruana, ou mombaça, ou zuiro 8 kg, milheto 8 kg, sorgo ponta negra, tá? Que é resistente ao nematóide pratilencos, 5 kg, crotalária beviflora, que eu gosto muito dela, porte baixo, também tem quase o espectro da Spectabilis para controle de nematóide, o guandu e a par 43 aratã, que é resistente ao nematóide pratilencos, e o azospirilo, o tricoderma e o bacillus subtilis. Então, esse seria uma opção para um coquetel, um mix, né? Aí você pode ir cortando quando o nosso problema é semente, tá? Então, os produtores de semente só vão fazer semente se tiver demanda. Ninguém vai fazer semente para perder semente, ela ficar estocada e levar prejuízo. Então, são poucos produtores de semente, tá? O Zuri é um excelente material que poderia entrar no sistema com o mix também, né? Depois da soja,
simulando uma safrinha de boi, safrinha de carne, ou safrinha de proteína animal, como queiram chamar, né, para você chegar até no época do plantio da soja. Né, o Quênia, o Mombasa, bem manejado naquela foto abaixo ali, ele é excelente material. Tem um trabalho do IAPAR, da doutora Andressa, que o Mombasa, entre os pânicos, os megatirso, é o único que não multiplica o pratilencos. Tá? Então, isso é importante. O arowana multiplica 1,5, é o fator de reprodução dele. Tá? E o Quênia, ele tem um perfilhamento excelente, material fácil para trabalhar, de excelente qualidade. Tá? E as braquiárias também, as novas gerações, né, que são as híbridas, que é o cruzamento rusiziense com o brisantão, brisantão rusiziense e a decumbis. Tá? E todas têm pilosidade, tem N cultivares no mercado, não vou falar de nenhuma e tal, mas todas são excelentes, tem algumas melhores do que as outras, tá? Mas isso aí não vou fazer propaganda de nenhuma aqui não, tá? Então aqui eu posso citar aqui o Mavuno, Mulato 2, o BRS Piporã, BRS Paiaguá, Sabiá, tá? Que é um material recém-lançado, e tem outras também importantes que são recentes, a cigarrinha, são braquiárias que têm um teor de proteína melhor, mais alto do que as demais braquiárias que a gente conhece, tá? Então está o cruzamento ali. E o trigo morisco, os dois trigo morisco registrados no Ministério da Agricultura são do IAPAR, que é o IPR 91, baixo e ligeiro, e o altar, que é o tardio. Né? O altar ele é tardio, colhe com 90 dias, uma planta terra, o Brasil exporta o trigo morisco, o Paraná tem uma empresa que manda tudo para o Japão, a Alemanha também está comprando, por causa do que não tem glúten, e no Japão eles fazem aquele macarrão soba, né? Que é um macarrão muito degustado pelos orientais. Tá? Então, o que me surpreende aqui, eu acho uma planta tenra. Né? Eu só queria colocar ali aqui no cobre, você vê acima o cobre, o 14 e 13, né? 45 dias inicial. Aí o milheto muito bom, tá? Os outros são mais ou menos iguais. Agora, quando eu falo do boro, o milheto aqui já foi fantástico. Ele foi muito bom para ciclar boro. Eu fiz análise de boro no Paraguai, várias regiões do Paraguai, todas com deficiência de boro, todas. Aqui em Formosa, Cristalina, no pivô central, todas áreas que nós fizemos análise com deficiência de boro. E o boro daria uma palestra por um especialista, mas ele é tudo para absorção de zinco, de fósforo e tudo mais, tá? Crescimento de raiz. Então, essa virtude do trigo morisco não é só a raiz dele na parte subsuperficial, mas questão de micronutrientes, principalmente ciclador de boro. Tá? Aqui um trabalho do Coutinho, né? Nós tivemos lá nessa área aqui no Congresso, estou vendo o professor Moro aqui, né, que esteve lá também, né, professor Moro, da UNOeste, e é um trabalho importante aqui, que é o Calpim, né, com o maior ganho de peso aqui, o Piatã com Calpim, com 6 quilos por hectare, que é uma produtividade boa, tá? Com 657 gramas. Tá? Eu sei que a Embrapa chama de Gravataí, é muito importante, porque cada região desenvolve o seu sistema, não existe receita de bolo. Tá? Por isso que 2 e 2 nem sempre é 4. Então, aqui a crotalária, na Spectabilis, ele é tóxico para o animal, porque ela tem uma substância chamada monocrotalina. Às vezes, quando desseca, ela dá bastante fusário também. Então, ela acaba sendo indesejável, não tão desejável para um sistema de integração lavoura e pecuária. E quanto ao Coroleu, que é a Briflora, e a Júncia não tem registro de qualquer problema. Não vai falar que falta 5 minutos. Estou vendo você perto do microfone? Faltam 3. Tá. Então, tá. Pessoal, então, aqui o capim-sudão também num sistema, tem que ver com relação a nematóide, que eu não quero tomar tempo aqui, tá? A Spectabilis está aqui para a composição, e aqui o consórcio de crotalária com milho, tá? Pode jogar, depois plantar o milho, se tiver uma corrente para dar uma mexida ali é importante, e o herbicida, não vou fazer propaganda de herbicida, mas o metolacolor, ele é seletivo para a crotalária e é seletivo também para o milho. Tá? Então, se eu tiver que usar herbicida, eu posso usar aqui o metolacolor. Tá? Aqui numa área de pivô central, lá em Cristalina,
E aqui o guandu no meio do milho, inclusive para silagem, tá? Melhorando até 3% a silagem, e você dando a condição de recuperação do solo, que a área de silagem extrai tudo. 15 toneladas de silagem extrai 300 kg de potássio. Então, realmente, preocupar com áreas onde se faz silagem para tratar melhor o solo. E aqui uma coisa interessante para áreas maiores é a sobressemeadura da aveia esmeralda, que ela tem um grão um pouco mais pesado que a aveia preta, jogada a lanço. No caso aqui, no milho, já no final do ciclo. Você colhe o milho com aveia com 2 palmos, e seria uma área para pastejo ou para melhoria do solo. Tá? Pode ser aveia com ervilhaca. Essa é a esmeralda, porte alto, excelente produtora de massa. E aqui uma área que foi feita sobre semeadura, né? E aqui já colhendo o milho. Aqui foi sobre semeado também. E aqui o consórcio, o centeio que eu estou falando aqui, é o IPR 89. Ele não é um material para plantar solteiro, da mesma forma que o nabo também não é para trabalhar solteiro, sempre consorciado. Tá? O nabo ele tem problema de nitrato, quando chove ele perde muito por lixiviação, então no consórcio de uma planta lignificada como o centeio, então ele contribui muito para o sistema. Aqui um trabalho no nosso curso em Piracicaba, só para não entrar em detalhe, o nabo, houve um controle de 100% das plantas daninhas, tá? Comparado com a aveia, com o tremoço, com todas as espécies de inverno, tá? Com o guandu, houve um controle de 100% de plantas daninhas, com produção de 8 toneladas de matéria seca. À direita, a aveia com nabo, porque o nabo tem nitrato, ele lixivia na primeira chuva, e a aveia está ali prontinha, o sistema radicular dela, para absorver o nitrato. Então, quando vem a soja, a ciclagem de nutriente permite aí uma soja, aparentemente estão vendo aí, que em melhores condições, quando é consorciado com a gramínea. Tá? Só a rolofaca, como foi mostrado anteriormente aqui. E o importante nesse trabalho nosso é que, dos materiais de inverno, a planta que mais aportou carbono no solo foi o centeio. A planta que mais ciclou potássio foi o centeio, tá? O centeio IPR 89. Isso é importante, pessoal, adicionar carbono no solo é importante. É uma palha lignificada, mesmo em regiões tropicais, você vai lá no outro ano, você encontra a palha do centeio, que ela demora para decompor e é lignificada, tá? Então, isso é fundamental, né? Aqui de 0 a 10, de 10 a 20. Tá? E aqui, com relação ao potássio, que eu falei anteriormente, né? Inclusive, comparado com o consórcio, o centeio foi superior. Tá? Essa questão aqui, ó, eu vejo falar, eu não coloco a pata do boi onde eu planto soja. Isso é muito comum, ouvir isso daí. Né? Ele teria razão se eu deixar o gado rapar, depois querer fazer plantio direto. Então, essa é uma questão. Tá? Então, uma opção de recuperação de áreas degradada, tá? Mas não é essa integração lavoura e pecuária aqui, tá? Essa foto aqui eu tirei da internet, essa integração lavoura e pecuária, essa aí não dá certo não, né? Então, o que acontece? Acontece, nós temos que trabalhar com plantas, né? Tem a braquiária no milho, o capim aruana aqui no meio do milho, tá? Pode ser o Quênia também. Aqui essa picape não é minha, tá? É o capim aruana lá em Guarapuava, depois da soja, dando 9 toneladas de matéria seca só de raiz, e mais 9 e 10 na parte aérea, tá? Aqui um sistema o aruana no meio do milho, e aqui lá em São Miguel do Iguaçu, o gado passejando o aruana, né? Depois, né? Ali mais abaixo está uma área de milho colhido com aruana, pronto para pastejo, tá? Então, esse é o problema, o vermelho aqui, é o problema do nosso inverno, né? Inverno, plantas tropicais, 16 graus, deu 5, falta 5? Já passaram 5 do seu tempo. Oxa, então desculpa pessoal, vou passar rápido. Então aqui, nós temos que ter essa opção de inverno aqui, tá? E vou passar rápido, tá? Aqui o experimento nosso mostra o quê? 3 UA por hectare em cima de aveia, ganho de 1,83 kg, tá? Aqui o ganho de peso aqui deu 7.200 quilos de renda no inverno, só durante 127 dias,
tá? A importância da diversificação. E o que é mais importante, a resposta que a gente queria, aumento da produção de soja. No primeiro ano, 7, segundo ano, 7,2, terceiro, 11, no quarto ano, 14% do rendimento de soja. Aliás, 15%. E o milho, 14%, onde o gado pastejou. Todo esse aumento aí é onde o gado pastejou. Tá? Vou correr. Esse é o efeito aqui da macro e da microbiologia no solo, a ciclagem de nutriente. Nós não vemos compactação, 4.600 quilos por hectare, foi no ano, tá? E o gado exporta só 3 quilos de fósforo para chegar a 450 quilos. Tá? Então, aqui o segredo aqui é deixar 3,5 a 4 toneladas por hectare. E a adubação de sistema no integração lavoura e pecuária, aqui eu antecipei a adubação no inverno, para não adubar o milho com resultado excelente. Nessas áreas, nós não fazemos adubação na soja, é só no inverno. A soja vai só com tratamento de semente, não tem máquina pesada, não tem bag entrando na área de plantio, né? Porque às vezes eu faço só uma reposição de fósforo e potássio no inverno e planto só a semente sem problema. Tá? Então, estou finalizando. Tá? A aveia granífera para alimentação humana, o sul do Brasil é muito importante na produção. Aqui em Cristalina, viu, pessoal? Melhor do que no Paraná as aveias, em área de irrigada. Nós temos cultivares para várias condições, para pastejo, cobertura, a esmeralda aqui em Cristalina. Aqui também a Suprema, com excelente raiz, mostrando aqui em Cristalina. E a aveia, 24 horas. Você corta ela, você vai lá em condições, você escuta o material crescer. No final da tarde e tal, você escuta telec, telec, tec, tec, as células se multiplicando. Só que tem que ser bom de ouvido, tá? Porque senão tem que ser bom de ouvido. Mas é impressionante, pessoal. A rebrota, 14 dias, você volta na área copacejo. Afrodite, tá? Aqui, essa tabela é bom vocês decorar, tá? Que é importante. Aqui, ó, Castro, 10 toneladas. Guarapuava, 9 toneladas. Itaberá, 9. Aqui, Tibagi, 9,6. E ela é mais rica em metionina, lisina, triptofano e treonina. 5 vezes mais triptofano que o milho. Tá? Então, vocês têm para a produção de leite. Eu tenho que pensar no produtor de leite. Tá? Custo baixo. O produtor fala, ele aumentou minha produção de leite. O que você fez? Comecei a dar aveia. Eu como aveia todo dia. E ninguém fala que eu tenho 29 anos. Tá? Isso é um alimento nutracêutico, fibras, beta-glucano. Tá? Isso aqui em Castro, né? E não precisa moer. Tá? Não precisa umedecer. Tá? O trabalho da Universidade de Santa Maria mostra isso. Tá? E substituindo a silagem 100%, a silagem do milho em gado de confinamento. Tá? E aqui o ganho de 1,4 kg, 1,5 kg e novilhas, pasto, sal mineral e 0,5% a 1% na suplementação de aveia. Tá? Aveia como rotação de cultura e cobertura do solo. Tá? Aqui mostro outros dados aí que eu estou corrido. Tá? Mostra os ganhos. Aqui a raça purunã desenvolvida pelo IAPAR, que é Aberdeen-Ango, Canchim, Caracu e Charolês, 4 raças em uma, tá? Que é a raça purunã desenvolvida pelo IAPAR depois de 30 anos. Cruzamento com o Nelore. Então pergunta, mas integração lavoura e pecuária, quanto que eu tenho de deixar para pastagem perene? Não sei, depende da região, depende do sistema, mas em média, 25% a 30% de pastagem perene, onde o gado fica no verão, e no inverno você entra com braquiária, com cuspânico, com aveia, depende da região, tá? Num sistema de rotação de cultura. Além da porteira, estou finalizando, esse é o último slide, tá? Você é muito educada, obrigado. Pessoal, o futuro da pecuária é precoce e cooperativa de carne, tá? Eu já tive aqui em Cristalina Cerrado, aqui na Formosa, falando da importância do pessoal fazer cooperativa de carne, tá? Não trabalhar com frigorífico que não paga bonificação nenhuma, tá? As cooperativas de carne pagam 20% de bonificação com cobertura de gordura, é uma cooperativa, ela tem retorno, tem uns dividendos no final, tá? É o valor agregado. O Paraná hoje agora passou para 7 cooperativas de carne. Então, o futuro da pecuária, essa pecuária moderna, ela passa pelas cooperativas de carne, tá? Então, aqui tem um mercado muito grande aqui em Brasília, Goiânia e tal, pivô central, aqui comportaria muito bem uma cooperativa de carne. Aqui um evento nosso lá, tá? Eu finalizo.
Você está falando graças a Deus, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Desculpa. Desculpa, pessoal, porque falar de integração lavoura e pecuária é muito complexo, tá? Então, 30 minutos, tá? Então, vamos para o debate depois, né? Então, podemos discutir mais aí. Então, tá, ok? Obrigado, desculpa. O assunto é gostoso, a gente poderia ficar 2 horas falando sobre isso, pena que nosso tempo realmente é restrito. Nesse momento, então, eu quero convidar, e para a gente agilizar, eu já vou convidar o Laércio, que ele vai falar um pouquinho aqui. Laércio, nós estamos com o tempo aqui à direita, no palco, tem um relógio. Eu gostaria que vocês ficassem atentos. E eu já vou convidar o Davi Campos, o Tom Vidal e o Fernando Quirino para que subam ao palco, para a gente já agilizar. Laércio tem 15 minutos e os 3 que estarão fazendo aí as suas apresentações terão 12 minutos, ou seja, 4 minutos para cada um. E aí aquele detalhe, por favor, todo mundo respeite os tempos, porque senão alguém acaba ficando prejudicado. Ali no relógio, todo mundo de olho com o tempo. Laércio. Boa tarde, senhoras e senhores. Bom dia. Também o café reforçado. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando informações. É muito gratificante estar junto com vocês, é uma energia muito positiva. Eu fico arrepiado em conversar com vocês e falar sobre agricultura sustentável. O GAS está de parabéns, o GAS está sendo pioneiro. Vocês fiquem muito à vontade para tirar foto, para gravar alguma coisa. Depois eu vou deixar meus contatos para nós continuar nossa conversa. Eu sou descendente de produtor rural, meus avós vieram da Itália para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, maravilha, depois Paraná. Eu adoro trocar experiências, amo essa agricultura sustentável. Pode passar os slides. Então, amigos, eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Quando nós viemos para o Paraná, meu pai era acostumado a derrubar o mato e plantava de saraquá, o tec-tec, não sei como é que vocês falam aqui, matraca. Então, plantava-se o milho na nossa região e o milho não saía do chão, o milho ficava muito pequeno. Nós tínhamos alumínio tóxico que dava para fazer panela. Então, no primeiro tempo, começou-se com a agricultura e, infelizmente, não foi para frente. Meu pai, na época, vendeu 20 alqueires, são 50 hectares para comprar um caminhão, 13, e derrubava-se o mato, fazia carvão, ia até Curitiba e voltava com um insumo milagroso para nós, o calcário. Então, nós fomos aplicando calcário, as coisas foram melhorando. O sonho do meu pai já era comprar uma plataforma de milho para conseguir manter a rotação de cultura na nossa propriedade. As coisas foram evoluindo, nós conseguimos comprar a plataforma de milho. Esse é a minha família, meus filhos, a minha mãe, que faz o meu chapéu de palha de trigo. Ela faz com muito carinho. Quando era pequenininho, nós usava ele para juntar ovo, para fazer um monte de coisa. Eu sempre tinha um problema que eu tinha as orelhas muito abertas. E a mamãe falou, meu filho, eu tenho a solução, vamos fazer um pouco maior, você coloca embaixo aqui. E deu certo, né? Casei. 4 filhos. Vou passar o próximo. Então, essa é uma foto muito emblemática, que conta muito de mim. Eu sempre gostei de fazer experiências, e há 7 anos atrás, num concurso de produção, eu consegui 97 sacos por hectare, ganhei uma viagem para a Alemanha, voltei de lá muito entusiasmado, e quando eu voltei de lá, eu falei para os meus familiares, agora nós vamos tentar num pedaço ir para 100, quem colheu 97 para ir para 100, e eu fiz uma agricultura, naquela época, baseada em produtos. Então, lá vai eu achava que para colher bastante, bastava nós aumentar o nitrogênio, fósforo, potássio, fazer várias aplicações de fungicidas, de inseticidas, outras coisas,
E quando eu fui colher aquela área que eu fiz um super investimento, o que aconteceu? Eu colhi 81 sacos por hectare, eu aumentei muito o meu investimento e colhi um eito a menos. Então, aí eu vi que eu estava errado, eu vi que podia mudar. Uma agricultura só de produtos não é o suficiente, nós precisamos de uma agricultura de princípios, a gente não consegue pular etapas da natureza. Então, a partir dali eu comecei a mudar, eu aprendi muito com os meus erros, eu tentei gastar bastante, investir bastante, mas não foi o suficiente. Ao contrário, foi pior. Então, a partir daí, eu consegui descobrir o principal problema que assolava a nossa propriedade, que é o que assola muitas propriedades, que é a compactação de solo. A próxima foto que nós vamos ver agora mostra muito essa compactação de solo. Aqui uma foto lado a lado com as mesmas plantas, mas o solo responde ao nosso manejo, o nosso solo tem memória. Desse lado que não tem compactação, nós tínhamos rotação de cultura, nós tínhamos mix de cobertura, nós tínhamos um solo ativado com muitas plantas, nós fazíamos o dever de casa de produzir no mínimo 12 toneladas de palha por hectare por ano. Quando a gente consegue produzir essas 12 toneladas, o solo vai ficando aerado, porque o principal oxigênio do nosso solo é o ar. Aonde desce ar, desce água, desce calcário. A gente vai corrigindo muito o nosso solo a partir do momento que nós conseguimos ter esse solo descompactado. Nós conseguimos isso com plantas de cobertura, sempre milho verão no sistema, milho verão é uma bênção. Nós sempre temos muitas escolhas que nós podemos fazer. Ou nós colocamos plantas de cobertura, ou nós podemos deixar em pousio. A diferença é gritante, aqui não tem nenhuma aplicação química, aqui também não. É uma área teste, é uma área muito pequena. Você vai beber no bico, fica à vontade. Entrando no mês de agosto, olha só que legal, aplicação de rola-faca, lá da mecânica Triângulo. Esse rola-faca foi feito sob encomenda para mim, 3 pedaços, só que ele trabalha muito bem. Vamos dar uma parada para nós dar uma olhada como é que tá, como é que fica a palhada. Aqui nós temos um mix com centeio para segurar a buva, que é um ótimo herbicida, uma planta fantástica. Temos também aveia e ervilhaca. As ervilhacas estão aqui no meio, o centeio já cresceu bastante, como a gente pode ver, parece pequeno, mas está da minha altura, ele já está frutificando aqui, está florescendo, então nós achamos interessante derrubar. Olha, amigos, a palhada que fica no solo, como fica lindo isso. Olha, até chegar no solo nós temos uma camada aqui dos 3 centímetros de palha. Aqui nós estamos com mais de 10 toneladas por hectare de palha. Então, olha só a diferença entre a gente deixar um pousio, onde que você tem muita buva, onde que vem as ervas daninhas, elas tentam proteger o solo, e você ter um sistema com diversidade de plantas. Eu adoro o centeio. Centeio, para nós, como foi falado, é uma planta que dura muito no solo. Ele tem um efeito alelopático muito grande em cima de ervas daninhas. Ele ajuda a arrumar o solo em termos de doenças. A ervilhaca sempre fornecendo nitrogênio para o sistema. Então, é algo que tem dado muito certo na nossa região. Centeio, aveia, 2 ervilhacas é o nosso mix favorito. É um mix de maior abrangência na nossa região, e as plantas que mais se adaptam lá e estão entregando muito. Olá, amigos, olha que bênção, o nosso solo tudo protegido. Vamos observar aqui, olha só a quantidade de raízes que tem em todo o perfil do solo. Nosso solo muito bem estruturado. Aqui tem uma plantinha, vamos arrancar um pedaço aqui, escuta o barulho, ó. Olha só, é a bênção. Todo o solo
com muita nodulação em todo o perfil, é uma verdadeira esponja, um emaranhado de comunicação, um emaranhado de raízes. Olha só que maravilha, todas essas raízes brancas que a gente consegue ver, tem as nodulação de ervilhar, que tem muitas e muitas micorizas, um solo vivo, sabe? Não tem dinheiro que pague isso daqui, amigos. É uma bênção. Com esse solo, nós conseguimos produzir um alimento muito mais saudável e muito mais nutritivo. Então, eu queria tomar um pouco mais de atenção. Essa é uma área que nós estamos com 3 anos sem o uso de glifosato. Eu sei que não tem estudos, é tudo muito recente, a gente pode começar a pesquisar muito sobre isso, mas coincidentemente o nosso maior recorde de produção foi aonde não tinha glifosato, o melhor milho foi aonde não tinha glifosato, a melhor soja foi onde não tinha glifosato na dessecação dos mix de cobertura. Se vocês forem lá na minha área e observar essa área que faz tempo que não tem glifosato, ela tem nodulação em todo o perfil do solo. É muito diferente aonde tirou-se o glifosato da onde ainda tem glifosato no sistema. Nós sabemos que o glifosato é uma ferramenta muito importante, que possibilitou o plantio direto, mas o glifosato é muito bom. Falava-se ontem, o glifosato é um herbicida 200%, ele pega na primeira trifolha, ele desloca por toda a planta e é exudado pelas raízes. Então, a gente tem todo um complexo de raízes que são como uma internet no solo, de fibra ótica, e ele mata também as raízes, mata também tudo que está aglomerado. Então, eu observei lá na minha propriedade, numa visita de uns amigos, nós tínhamos um talhão, de um lado tinha folhas carijó, do outro lado não tinha folhas carijó. E nós fomos observar o que era a diferença do glifosato no momento da dessecação dos mix de cobertura. Então, não se tem muitos trabalhos sobre isso, é importante nós fazer teste, mas eu, como produtor, tenho observado uma melhoria do solo muito grande em tirar o glifosato do sistema. Ou, no mínimo, diminuir o glifosato, já não mata tanta coisa, tem que fazer um monte de coisa junto. Então, vamos estudar alternativas para nós deixar ele de lado. Eu queria interagir um pouco com os meus amigos aqui, que estão fazendo rolofaca, como é que está indo, quais os manejos que nós podemos fazer para tirar o glifosato, palha, rotação de cultura, rolofaca. Se tem, me contou ontem do manejo do rolofaca sem facas afiadas em cima da braquiária, pode comentar um pouco? Bom dia a todos, sou o Fernando de Quirinópolis, produtor orgânico e sustentável. Já venho, como se diz, como um bom filho de Deus, fui chamado para dar o testemunho, né? O nosso testemunho é que a cada ano a gente está aprendendo mais. E, de acordo com o Laércio de la Vecchia, que a gente aprendeu que para rolar a braquiária, as plantas de cobertura, não precisa da faca. A gente corta com o lado cego da faca. E nós notamos lá que a braquiária ela morreu só com o lado cego da faca. Então, nós não precisamos de cortar ela com rolo faca do lado afiado. Então, seria isso. É bem interessante a questão do rolofaca. O rolofaca não precisa cortar, ele só precisa, digamos assim, parar a circulação de seiva. Passar a próxima. Então, pode passar também. Amigos, tudo bem? Esse é da trincheira, olha só que legal, eu gosto muito dessa análise física do nosso solo, com essa análise física aqui, ó, um perfil de 60 centímetros, abaixo de 1 megapascal, aí a água da chuva desce, se a água desce, leva junto o calcário. Como que nós vamos corrigir o nosso solo em profundidade se não passa ar, se não passa água? Olha a análise química do nosso solo, como é que ficou, até 2 metros de profundidade. Essa análise química somente foi possível devido à análise física. Você lembra que meu pai plantava milho e o milho não saía do chão devido ao alumínio? Nós conseguimos corrigir esse alumínio até 2 metros, com o quê? Com plantas de cobertura, solo descompactado, muito milho verão no sistema. Então, tem ficado muito interessante. Algo que nós temos que se preocupar muito é com o boro. Boro
muitas áreas baixas, nós precisamos reciclar muito boro. Pode falar. Exatamente. Igual o Laércio está falando, começamos a notar nas nossas análises que o boro vem só aumentando a cada ano, e sem aplicar boro. Os nossos consultores de amostragem de solo ficaram sem saber o que estava acontecendo. Me perguntaram, você está aplicando boro? Falei, não, simplesmente estamos usando plantas de cobertura. Então, reciclando o boro que já existia ali. Vocês já passaram numa lavoura de nabo recém que você rolou? Sabe aquele cheirinho gostoso que fica? Esses dias eu e a minha namorada passando por uma lavoura de nabo, ela não conhecia, o nabo olhou para mim e falou, ih, meu bem, o que aconteceu aí? Eu falei, é emoção. Pode passar o próximo. Essas são umas... Pode passar o próximo também? Nós temos que deixar o desafio do dia. Quem que com 27 dias consegue fazer uma cobertura para as crianças brincar? Vamos ver, Gustavo. Tá bom, lá vai o Gustavo. Olha só, Gustavo, rumo faca, Gustavo, minha gente. Olha só. Olha que legal. 27 dias, trigo murisco. Gustavo tem um computador, olha só. Olha, o rumo faca tem ação aí. Estragou o chinelo, que pegada legal. Esse é a nossa bota de forquilha, chinelo. Viu? 27 dias, trigo murisco da Cultivar Baili, uma poligonácea. Vocês viram tudo que ela recicla, ela ajeita o sistema, micorrizas. É muito bom, nós não podemos deixar o nosso solo exposto ao sol. Nós precisamos das plantas de cobertura. Laércio, aqueles 15 minutos estão encerrados. Então, nós já vamos lançar os 12, que daí fiquem à vontade para entrar, aí vocês fazerem o bate-papo dentro dos 12 minutos. Mas é um verdadeiro colchão, dá vontade de deitar e sair rolando. Olha só, cara, dá uma olhada para esse aqui, ó. Gente, olha o tamanho da massa que nós temos aqui, ó. Olha para isso, olha quanto para chegar no solo. Isso é uma cama confortável. Vamos ver um plantio que nós fizemos num pedacinho em cima, debaixo, o solo descompactado, produção de fungos de solo. Olha só, isso aqui é o Trichoderma asperellum, outras coisas colonizando. Ó, esse aqui era um bichinho, ó. Tá vendo? Colonizou tudo. É uma bênção, a vida do solo agradece. Agora eu vou mostrar para vocês o melhor herbicida que nós temos na nossa propriedade. Aqui nós vamos mostrar o melhor herbicida que nós temos. Olha só isso aqui. Vai levantando lá para bater uma foto bem boa. Olha só, nosso melhor herbicida que nós temos aqui, ó. Palha. Olha só que legal, esse é aquela palhada, nós fizemos uma aplicação de Clethodim 40 dias antes de plantar o milho, a aveia ficou embaixo, cresceu por cima todas as ervilhacas, aí nós fizemos uma aplicação, digamos assim, de rolo-faca, bem pesado, plantio, e depois do plantio fizemos uma única aplicação de atrazina com mesotriona. Não precisou usar nada de glifosato, plantamos no verde, uma única limpa foi o suficiente, muito economia. Essa palha de ervilhaca disponibiliza no mínimo 100 quilos de nitrogênio. Na primeira etapa, nós conseguimos chegar até 247 sacas de milho por hectare, sem nenhum aporte de nitrogênio. Através do composto orgânico, através da inoculação, através das plantas de cobertura, sem aplicar nitrogênio. Olha a importância das plantas. Esse é um feijão que nós tivemos muita seca, produziu muito bem. Essa é a Bio-AS, feito da área, muito parecida à mata com a lavoura. Meu amor, o sol já está se pondo. Aonde que nós vamos achar a minhoca? Já sei, só a pé de soja. Então lá vamos nós em busca de uma minhoca para nós fazer uma pescaria. Deixa eu Vamos limpar bem ao redor. Vamos ver, se nós achar a minhoca, vai dar pescaria hoje à noite. Vamos arrancar esse do lado aqui, né? Então tá, agora tem Mas eu disse que esse aqui vai ter. Olha só que legal. Olha ali. Uma, Uma minhoca, duas minhocas. Quantas minhocas tem? Vamos ver.
Olha só que legal a modulação desse soja. A agricultura sustentável é assim mesmo. Então, amigos, eu acho que esse é o principal motivo de nós estar aqui compartilhando informações, de nós estar aqui honrando o solo que Deus nos deu. Então, o solo responde ao nosso manejo, nós somos o que comemos e, mais do que nunca, nós devemos cuidar do nosso solo. O nosso solo nos devolve alimentos saudáveis que fazem bem para todos nós. Laércio, a gente acompanha suas palestras, né, e é muito rico o conhecimento que você compartilha. O nosso grupo do GAS é muito rico também, como o Rodrigo falou na palestra anterior. E eu queria te perguntar como que você vê a importância do GAS trazer também um olhar para esse processo de aprendizagem que você correu até chegar nesses resultados, né? Porque a gente vê muito assim, a gente visita o produtor amigo, vê o que está dando certo e leva para a nossa propriedade, né? Como é que foi esse caminho e como que o GAS pode dar um apoio ao nosso produtor? Então, o GAS está de parabéns, eu posso tirar o chapéu para o movimento de vocês, e uma coisa eu garanto, no momento que você embarcar nessa agricultura sustentável, você não sai mais dela, você se apaixona, porque muito melhor que você colher bastante, é você colher com sustentabilidade, é você colher com margem, é você saber que você está entregando um produto para o consumidor final que vai fazer diferença. Quando você faz todo esse manejo da agricultura sustentável, o teu caminhão pesa mais na hora que vai para a cooperativa. Então, ali você está levando alimento rico em cálcio, em fósforo, em boro. Esses alimentos vão fazer a diferença do consumidor final. Então, produzir com sustentabilidade é apaixonante. Viu como foi muito rápido, eu deixei todos os meus contatos aí, se alguém quiser se fazer presente na nossa propriedade, é só agendar num desses WhatsApps que está aí embaixo. Eu recebo visitas do Brasil inteiro, um dia por semana é destinado à visita. Sejam tudo muito bem-vindos, até Mangueirinha, sudoeste do Paraná, quando vocês quiserem vir, a nossa propriedade está de portas abertas. Bom, primeiramente, os parabéns, Laércio, pelo seu belo trabalho. Acho que o GAS todo tem muito orgulho e muita satisfação de te ouvir. Eu gostaria também, bom, meu nome é Davi, eu trabalho com sementes, e eu acho que tudo foi apresentado aqui, tá? Eu queria até o Rodrigo Laércio, eu queria falar que a apresentação dele foi muito bacana, e partilhar o conhecimento dele, e principalmente a emoção dele. Isso nos faz muito bons, cada dia melhores. O doutor Eli de Oliveira também, foi uma apresentação belíssima. Até eu queria fazer um pouquinho de propaganda, porque há um tempo atrás, juntamente com a Embrapa Cerrados, nós fizemos um trabalho de ILP São Francisco, que é sobre a semeadura de pânico de porte alto, que também foi interessante colocar, quando a gente falava para as pessoas colocar mombaça na soja, foi uma surpresa grande, e mostramos que era possível. Esse trabalho está documentado no documento número 393 da Embrapa. Se alguém quiser mais detalhes, só pegar. E, por último, eu queria fazer um comentário, que todas essas apresentações foram magníficas, a gente fica impressionado. Mas eu, como comerciante de semente, de planta de cobertura, recebo ligação direta. Fantástico, trabalhar com mix é fantástico, mas eu preciso da semente, entendeu? Por exemplo, o Roger Vian me falou, esse padre queria fazer um mix, mas achou o mix caro demais, entendeu? Então, uma coisa importante no processo de todo esse trabalho é a questão da semente, entendeu? Então, funciona ótimo, as apresentações são belíssimas, mas se perguntar para o Laércio, você tem semente para vender? É importante esse trabalho também do comércio, da disponibilização de produto, entendeu? Porque se você for hoje no mercado ver esse belo trabalho, você vai ver que vai te custar muito caro por hectare. Então, o que é a minha sugestão? Nós temos, a minha proposta, o que é? Por exemplo, eu trabalho com semente, planta de cobertura, só não tenho a semente, quase nada, mas eu trabalho. Então, o que é a ideia? Parceria. Eu queria relatar, por exemplo, um exemplo de parceria que foi feito com o do GAS, o Sandro Renks, por exemplo. Há um tempo atrás, 2 anos atrás, o Sandro Renks produziu semente de guandu e apar. Ele produziu. Ele já tinha uma estrutura de beneficiamento, que muitos agricultores aqui associados ao GAS têm uma estrutura de beneficiamento, só que era para grão, no caso soja. Ele usou a estrutura dele, beneficiou o guandu,
o guandu dele serviu para o uso dele, uma parte serviu para permutar por outras sementes que eu não tinha, inclusive comigo, e ainda sobrou um resultado que eu ainda devo uma grana para ele para esse ano, que vai pegar em semente. Então, ou seja, aqui é que a minha sugestão é que, se você estiver achando semente de planta de cobertura cara, faça parceria com alguém de comércio, como eu, como outras empresas, tá certo? Então, isso que eu queria deixar o meu recado, no sentido de que é tudo muito bacana, mas precisa de pôr na prática, tá certo? Eu fiquei muito encantado com todas as apresentações do Gaes, inclusive já comprei semente do Laércio, entendeu? É um exemplo de que produz para fazer. É claro que a semente, ela tem que passar por uma legislação, existe a semente de plantio, depois a documentação, registro, Renasem, tudo, mas isso aí é a parcela que nós, do comércio, eu e outras empresas, nós fazemos. Então, eu queria deixar esse relato e essa sugestão. Se achar a semente muito cara, procure alguém do comércio. Muito obrigado. Inclusive, o Davi, ele me acompanhou desde o início das plantas de cobertura. O primeiro que eu comprei a semente de plantas de cobertura foi do Davi. Isso já tem 6 anos atrás, isso, né, Davi? E a gente vem estudando as plantas que dão mais certo para a nossa região e para cada clima, para cada região, cada talhão também. Ok. Rapazes, muito obrigada. É um prazer ouvir essas experiências. Fiquem à vontade. E olha, nesse momento, na realidade, nós estamos já há 11 minutos atrasados, mas nós temos 4 minutos para um café, para um lanche. Era para ser 15.